Hoje, dia 23 de fevereiro, faz exatamente um ano que a Prefeitura de Guaxupé anunciou a interdição do mercado municipal. O problema afetou muitos comerciantes e também as famílias que moravam nos apartamentos localizados no prédio. Até hoje não foi encontrada a solução para o problema. E é para falar sobre isso que hoje recebemos em nosso estúdio o secretário municipal de obras, José Marcos de Oliveira. José Marcos, por que até hoje o problema não foi solucionado? Então, na verdade, esse problema não foi solucionado porque, por via de dúvidas, eram muitas coisas que foram, na época, relacionadas a esse programa, a esse projeto, não é? Inclusive, a proposta de se fazer uma vistoria com a UFMG por parte dos juízes, né, que falou que ia nos ajudar. Até hoje ainda não tivemos esse laudo, mas a certeza é que nós estamos trabalhando em cima disso. Hoje nós já temos um projeto e pretendemos viabilizar a reforma da galeria dentro de um curto espaço de tempo. Aí a gente está planejando de resolver o problema. Não é contraditório, né, assim, a população, né, recebendo a informação de que o problema era muito grave, né, e diante de um problema grave, o que se pensa é que a solução deva vir logo, né, deva vir bem rápido. E não foi o que aconteceu. Então, a Prefeitura insiste nessa ideia de que o problema é realmente grave, apesar de toda essa demora? Eu acredito que sim, o problema é gravíssimo. No entanto, essas coisas não tem como a gente saber que hora que cai. É a questão dos prédios, por exemplo, que de uma hora para outra desaba. Lá nós sabemos que tem um problema. Então, assim, realmente teria que ser resolvido, mas de que forma? A gente sabe que lá embaixo tem um buracão e se abrir lá é barro, quanto que vai precisar, quanto que custa isso? Então a responsabilidade é enorme de se abrir um buraco desse e não saber o que faz. Então temos que ter o recurso pronto, o projeto pronto, para aí sim a gente fazer isso com certeza e na época certa, que tem que ser fora da época das chuvas também, que a gente sabe que não é uma coisa que se faz de uma hora para outra. Então é por isso que estamos planejando resolver isso agora nos próximos meses. Tá. E desde que a população tomou conhecimento desse problema, inicialmente a Prefeitura apresentou um laudo, né, feito pelo Corpo de Bombeiros. Depois desse laudo que foi apresentado até para a imprensa, para a população, foi realizado algum outro laudo, né, alguma outra avaliação na estrutura lá que está comprometida? Que eu saiba, não. Pelo menos enquanto eu estou na Secretaria de Obras, o que a gente tem ainda até hoje é o laudo do Corpo de Bombeiros, que para nós foi muito bem formalizado. Nós temos todas as fotos que os bombeiros tiraram da galeria e eles colocaram para nós que o problema era realmente gravíssimo. E, na verdade, os bombeiros são eles quem realmente analisam e dão esses laudos quando se tem um problema. Então, eu acredito que assim, a gente não tem que ficar procurando outro laudo. A gente sabe que há risco de desabar o laudo do Corpo de Bombeiro. Eu acho que essa questão, muita gente fala muita coisa, mas para mim é o suficiente. Eles entraram, eles percorreram toda a galeria e nos deixaram bem, olha, a responsabilidade é enorme de deixar o pessoal circulando e morando naquele local. Por isso é que foi tomada a decisão. Eu até concordo que como não foi resolvido até hoje, é por isso também. É um projeto de no mínimo 2 meses sem chuva para a gente fazer aquilo lá. Então não vale a pena arriscar, que se a gente abre e começa a chover, por exemplo, o risco de desabar também é enorme. Então a gente estaria contribuindo para, de repente, estar desabando o prédio. Então isso aí tem que ser feito com muita segurança e é o que nós pretendemos fazer. Tá, esse projeto, né, que a Prefeitura tem já, né, pensado para resolver esse problema, qual seria a ação necessária para, né, não comprometer a estrutura, né, já que trata-se até mesmo de um patrimônio, né, do município? Então, o projeto é retirar toda a galeria debaixo do prédio, que inclusive, na minha opinião hoje, foi de certa forma uma coisa feita irregularmente. Como é que se passa uma galeria de esgoto e de água pluvial no meio de um prédio daquele tamanho lá? Na época talvez não se pensou nisso ou que fosse uma estrutura muito confiável, mas está lá. Infelizmente nós não podemos confiar nesse tipo de coisa hoje, tem que ser feita uma base muito boa, não é? Então o próximo passo é tirar a galeria debaixo do prédio e aí a gente aterrar lá, colocar realmente uma estrutura que suporte ele para as pessoas morarem, mas com confiança no prédio. E a Prefeitura ela tem mais ou menos uma ideia assim, de quantas pessoas, né, são afetadas por esse problema, entre comerciantes, moradores, porque a gente passa próximo ao local e a gente vê que muitos estabelecimentos comerciais acabaram fechando, mesmo aqueles que não, né, não são localizados dentro do mercado, mas as imediações ali, tudo acabou sendo, né, comprometido. A Prefeitura tem uma noção de quantas pessoas foram afetadas por esse problema? Eu não tenho dúvida que a Prefeitura sabe disso, da forma que foi negociado e tudo, da ajuda que algumas famílias estão recebendo disso. Inclusive a minha preocupação quando eu entrei foi de abrir, de fazer, deixar o pessoal circular, pelo menos do lado dos prédios, que eu não vi necessidade de se fechar tudo da forma que estava. Então algumas manilhas foi retirada, né? Hoje se circula só uma partezinha pequena lá que não é circulada hoje, onde realmente existe o problema. Mas a gente sabe que da responsabilidade
responsabilidade de deixar o pessoal estar ali. E esse prejuízo que você está tocando aí, para nós, infinitamente é prejuízo também para o município, não é? Afinal, ali é uma via que dava acesso para Conde Ribeiro que foi fechado. Hoje a Pereira do Nascimento é totalmente congestionada devido a não ter aquela saída ali que antigamente o pessoal usava muito antes da interdição. Então, assim, de todas as formas, é um prejuízo sério aquele buraco. E nós estamos tentando resolver aí, mas com responsabilidade, como eu já disse. Não adianta nada eu querer fazer a toque de caixa, que nós não vamos dar conta e pode ser um prejuízo maior. Então, assim, eu acredito, só para a gente finalizar essa entrevista já também, eu acredito que a população, né, espera realmente essa responsabilidade da Prefeitura, mas espera também, né, pressa, né, adiantamento para fazer esse trabalho. Então, só para a gente finalizar, né, pelo planejamento que vocês têm, acredito que nesse semestre ainda será possível resolver esse problema? A tendência é essa, nós estamos nos preparando para isso. Assim que a gente vê que nós temos tempo e já planejamento, recurso também, que no início do ano é mais fácil. Em quanto deve ficar essa obra? 850 mil para tirar a galeria debaixo do prédio, o projeto vai nos custar. Vamos colocar uma galeria maior para suportar, porque ali é uma região que desce toda a água da parte de cima da cidade para ali. Então não é qualquer galeria que vai suportar. Tem que ser um projeto muito bem efetuado para tirar todo o escoamento de água e esgoto de dentro do prédio ali, para a gente realmente reforçar o prédio, para que as pessoas possam voltar para lá com confiança, para realmente saber que nunca mais vai correr esse risco. E esse valor, 850 mil, vem da Prefeitura? Nós estamos planejando fazer com recurso próprio, mas também já entramos aí com o governo do estado, junto com a CETOP, a CEGOV, para ver se a gente consegue algum para nos ajudar nessa obra. Por isso é que, de repente, nós temos que aguardar um pouco, mas, de qualquer forma, vai ser feito com recurso próprio, se caso a gente não conseguir resultado com o governo. Então tá certo, Zé Marcos, a gente vai continuar acompanhando, né? A gente também fica na expectativa, assim como os moradores, os telespectadores da TV Sul, de que esse problema realmente, né, seja solucionado o mais breve possível. E aproveitando já, agradecemos a sua participação aqui no Jornal TV Sul. Muito obrigado, e também você pode ter certeza que o governo, o prefeito e nós estamos muito preocupados com essa questão, porque realmente é um problema nosso e nós vamos ter que resolver agora com certeza. Obrigado. Obrigado pela presença. É isso aí, no próximo bloco, né, você vai ver uma outra reportagem sobre a situação dos moradores, né, que tinham os apartamentos localizados na área onde fica o mercado municipal.